Bom, vamos lá então, gente. Boa noite a todos mais uma vez. Então, hoje nós vamos ter uma aula um pouco diferente, né? Que a gente fala até webinar, o povo estava perguntando o que é webinar lá, estava até engraçado no grupo, mas foi explicado lá já, né? O Adilson explicou para vocês, é uma palestra aí que está sendo muito utilizada agora, tudo via virtual. Então, nada mais é que uma palestra que vai ser apresentada. Então, hoje nós vamos ver sobre manejo e conservação do solo. O Leonardo Rafael Pinhel, que vai estar apresentando para vocês. Ele é meu sócio junto com a empresa Topofert aí. Ele tem muita experiência nessa parte de topografia, conservação, curva de nível, bem a parte prática do manejo mesmo. Daí eu conversei com ele se disponibilizou do seu tempo para estar falando com vocês hoje aí, mostrando um pouco da prática, né, do uso e conservação do solo, os principais problemas que podemos encontrar na agricultura. Aí, Carol, isso é principalmente em solos arenosos mas, enfim, nós vimos já as práticas conservacionistas que devem ser realizadas, né? Aí é um conjunto de práticas para que ocorra a conservação do solo. E ele vai estar explicando um pouco para vocês aí. Preparem as perguntas se tiverem alguma dúvida. Em relação mais à aplicabilidade prática, nós vamos sair um pouco da teoria e vamos mais para a prática hoje. Daí, nas duas próximas aulas, a gente termina aí com a teoria. Então, eu vou passar agora a palavra para o Leonardo, ele vai compartilhar a tela, vamos dar início, então, ao nosso webinar. E qualquer coisa aí, ó, podem perguntar pelo chat, ou vocês ativem o microfone aí e façam as perguntas durante a apresentação, até fica mais dinâmico, né? Um bate-papo aí para não ficar muito maçante também. Mas vamos aí então agora, eu passo a palavra para o Leonardo, agradeço a disponibilidade por estar essa noite aqui com a gente, e uma boa aula, vamos falar assim, uma boa palestra então. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Boa noite. Vocês estão me ouvindo aí, normal? Aqui tá tudo certo. Beleza? Então, beleza, então. Pessoal, hoje nós vamos bater um papo, tá? Sobre alguns problemas de erosão, tá? Eu trouxe, na verdade, 2 modelos práticos para vocês, 2 estudos de caso, tá? Um que nós diagnosticamos quais que foram os problemas que veio acarretar a erosão, tá? E um outro que é um projeto de recuperação de Vossoroca, ok? Então nós vamos bater em cima desses dois modelos. Deixa eu compartilhar a tela aqui. E conforme vocês for aparecendo alguma dúvida, vocês podem ir escrevendo no chat, tá? Ou fazer já a pergunta com áudio, tá? Às vezes é até melhor, porque aqui eu não consigo ver o chat de vocês, tá? Então, como a professora Monique falou, né, vocês já viram a questão, né, das práticas de conservação de solo. Na nossa região de solo, de argissolo, essas práticas têm que ser levadas em consideração, tá? Todas as práticas têm que ser utilizadas juntas, tá? Apenas uma prática isolada não vai te resolver um problema de erosão, tá? Então, naquelas práticas edáficas, vegetativas, mecânicas, elas têm que ser utilizadas de maneira unidas, tá? Todas as práticas juntas. Então, vamos lá. O primeiro caso que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ajeitar a tela aqui. O primeiro caso que eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, foi um problema de erosão na cultura do amendoim, tá? Essa cultura vem tendo muito problema, principalmente na região nossa aqui, né, de Marília, Chaporã. Calma aí, Léo, acho que é melhor outro jeito mesmo. Outro jeito mesmo? Muita informação na tela. Isso. Tá, beleza. Então, é um problema que vem acontecendo muito, principalmente em regiões de argissolo, né, e regiões de solo bem arenoso.
Esse aqui é um estudo de caso do município de Chaporã, que nós pegamos um processo, tá? Só para vocês entenderem, isso aqui foi uma área arrendada, né? Então, o plantador de amendoim arrendou essa área de um proprietário e houve uma chuva muito intensa que causou muita erosão, tá? Muito carreamento de solo, principalmente para PP, aqui na área, nessa parte aqui de baixo, tá? Aqui é a parte mais baixa do terreno, tem uma nascente. Então, houve um carreamento de solo muito grande, né? Nessa imagem aqui, dá para a gente perceber, ó, os canais, né, de erosão, tá? E aí, no caso, o dono da propriedade nos contratou para fazer um levantamento quais que teriam sido as causas, né, para que ocorresse essa erosão. Porque, como era um contrato de arrendamento, né, qualquer tipo de erosão ou qualquer tipo de manejo de conservação de solo que o arrendatário não tenha executado, daria problema para ele, né? Porque quando você faz um contrato de arrendamento, você assume toda a responsabilidade de conservação de solo, o arrendatário, tá? Então, eu fiz um levantamento para identificar quais foram os problemas que acarretou nessas erosões, tá? Então, aqui, ó, nós vemos, dá para ver, né? Foi perdido bastante área agricultável, tá? Houve rompimento de terraços. Então, quando ocorre o rompimento de um terraço, pessoal, é como efeito dominó, tá? Então, rompeu um, vai romper todos os outros para baixo. Foi o que aconteceu nessa área, tá? Começou a romper lá em cima, né? E de lá veio rompendo até chegar no último terraço aqui embaixo, tá? Então, todo esse solo, toda essa matéria orgânica que tinha aqui, foi tudo levado para a parte mais baixa, né? Causando um assoreamento da nascente. Quais são os problemas de erosão, pessoal? Primeiro problema, você pode receber um auto de infração da Defesa Agropecuária, tá? Então, a Defesa Agropecuária, ela pode ir ao seu município, à sua propriedade, desculpa, e te notificar por causa das erosões existentes, tá? Primeira notificação, ele vai pedir para você corrigir os problemas. Se não for corrigido, segunda notificação já é uma autuação, tá? E uma outra questão também que envolve seria o assoreamento das nascentes, tá? Ou de rios, que aí já entra como crime ambiental. Então, só um processo, tá, de má conservação de solo já envolve duas possíveis multas, tá, financeiras, tanto a multa por uso irregular do solo, tá, e também uma multa por assoreamento da nascente. Então, para nós diagnosticarmos nesse trabalho, tá, nesse levantamento, os problemas que vieram a ocorrer essa erosão, primeira coisa, foi preciso elaborar um mapa de classe de capacidade de uso do solo. O que é esse mapa? Esse mapa nada mais é do que a nossa declividade do terreno, tá? Junto com o nosso tipo de solo, né? Então, nós sabemos que, por exemplo, um solo arenoso, com uma declividade alta, eu não posso plantar uma cultura que tenha necessidade de revolver o solo, como o caso do amendoim, tá? Se é um solo muito declivoso, acima de 45%, acima de 45% de declividade, eu não posso plantar cultura nenhuma, tá? Eu posso plantar apenas vegetação nativa, tá? Então, esse mapa de classe de capacidade de uso do solo é o que vai me falar os tipos de cultura que eu posso plantar naquele local da propriedade, tá? Então, por exemplo, se vocês analisarem, essa classe 4 aqui, ó, é a classe que tem sérios problemas de conservação de solo, tá? Se a gente ler lá no manual da CAT, ela vai estar falando que culturas que necessitam ter revolvimento de solo, como o caso do amendoim, mandioca, não se pode plantar nessa classe 4, tá? Então, nessa propriedade, ele poderia plantar apenas aqui na classe 2 e na classe 3, tá? Se a gente pegar esse desenho aqui, ó, é esse desenho da propriedade, ó, tá? Então, vocês conseguem visualizar aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Tá? Aqui eu tenho a minha propriedade, né? Minha divisa é bem a área que está gradeada. E aqui é o meu mapa em cima da área gradeada, tá? É muito interessante, pessoal, esse mapa, ó, porque se vocês analisarem, olha onde eu tive o problema
da erosão, tá? Aqui, ó, bem na minha classe 4, tá? Isso é muito interessante, porque não teve nenhuma, a gente não fez o mapa levando em consideração o local onde ocorreu a erosão, e sim o tipo de solo daquele local e a declividade. Então, se a gente reparar, o local onde rompeu os terraços, onde houve uma erosão muito grande, foi bem no local onde não se podia plantar a cultura do amendoim. Tá? Dúvida? Fala para ele essa parte de que nem pode, talvez se o vizinho também não fizer, talvez não, se o vizinho não fizer a conservação do solo, pode vir o problema para a gente. Pode. O que acontece isso? Como que faz a notificação? A gente está Tá. Pessoal, nessa área aqui, a gente não tinha problema com áreas a montante, tá? Que nós chamamos de área de contribuição, tá? Porque aqui, logo aqui no final da propriedade, já é o espigão, tá? Então, a gente não teve nenhum problema com vizinhos, né? Com contribuição de vizinhos, tá? Mas, quando temos contribuição de área de vizinho, é obrigado esse vizinho, né? Seguir também todas as práticas de conservação de solo. Ele não pode deixar a água da propriedade dele passar para a sua propriedade, por isso que nós falamos lá na hora de fazer os terraços, né? Ou, como o pessoal costuma falar, curva de nível, que precisa encabeçar a curva de nível. O que é encabeçamento da curva de nível? Nada mais é do que, se eu tenho uma curva em nível, na hora que eu chego na divisa, eu faço um desnível, né? Para segurar essa água, para essa água não ir para a propriedade do vizinho, tá? Ah, mas tive algum problema com a água que está vindo do vizinho. Esse vizinho não fez conservações de solo, não fez a maneira correta, tá? Você pode ir na Secretaria de Defesa Agropecuária, tá? No Escritório de Defesa Agropecuária e fazer uma notificação. O Escritório de Defesa Agropecuária, já na hora, tá? Eles trabalham bem rápidos. Eles já vão na propriedade, vão identificar o processo, né? De onde está vindo esse processo, essa água, de onde está ocorrendo o processo erosivo, e automaticamente esse proprietário já é notificado, tá? Como eu falei para vocês, inicialmente é uma notificação. Se esse proprietário não resolver o problema da água que está vindo da propriedade dele, a segunda vez já é uma autuação, tá? Uma multa. E sem contar que o Escritório de Defesa Agropecuária vai exigir desse proprietário um projeto, tá? De conservação de áreas degradadas, tá? Ou um projeto de recuperação de áreas degradadas, né? O famoso PRAD. Ok? Se ele começar essa conservação tardia, no caso aí, ele é obrigado a manter tudo, né? A pagar os danos que teve do vizinho também. Sim. O que começa... Você fala assim, no caso, se já ocorreu uma erosão na minha propriedade, um exemplo de água que veio do vizinho, certo? Isso, só que ele não fez as práticas, ele demorou para ver isso, e só foi agravando, porque em solo arenoso é muito rápido. Isso, não, perfeito. Ocorre do dia para a noite, tá, pessoal? Num solo arenoso. Renan, Adenilson, se quiser fazer alguma pergunta, o Renan estava até perguntando quando começa a fazer as práticas lá, né? A dúvida. Já tem que começar. Pessoal, na verdade, tá? As práticas mecânicas já tem que existir sempre na propriedade rural, tá? Então, o terraceamento, em áreas que precisa fazer caixa seca, fazer as caixas secas, fazer o desassoreamento dos bigodes, né, das saídas d'água próximas às estradas, tá? Isso aí não tem um prazo para se iniciar, já tem que estar pronto, né, na nossa propriedade antes de fazer as outras práticas, antes de instalar qualquer tipo de cultura, tá? Isso, trabalhar sempre com a preservação, né? Isso, tá? As práticas mecânicas têm que estar todas redondas dentro da propriedade, tem que estar tudo perfeito. Mais alguma pergunta? Qual que é o dever dessa propriedade aí? Qual que é o espaçamento vertical? A declividade? Isso. Pessoal, essa propriedade aqui, ela tinha uma declividade média, tá? Aqui nessa classe 4 aqui, ela tinha uma declividade média de 20%, tá? E na classe 2, em torno de 3 a 6. Aqui em cima já é uma área mais plana, tá? Agora aqui, ó, tinha em torno de 20% de declividade. Por ser um solo arenoso aí, era um solo que não podia estar desprotegido, né? Perfeito, tá? Não poderia estar desprotegido de forma alguma.
tá? Por isso que a gente falou que aqui nessa classe 4 do mapa de classe de capacidade de uso do solo, não se pode plantar culturas que precisam fazer o revolvimento do solo, né? Só plantio direto, desde que as práticas mecânicas, ou seja, os terraços, estejam bem executados, tá? Que foi um outro problema que teve nessa propriedade. Ok? Então, só voltando na pergunta que a professora fez, sobre o cara já me causou um dano na minha propriedade, tá? Pessoal, geralmente isso não se resolve amigavelmente, tá? Por isso que existe vários laudos, né? Esse laudo que eu fiz foi com esse intuito de entrar com processo judicial, tá? Isso vai acabar virando um processo judicial se a pessoa não quer ajudar com hora-máquina, né, a recuperar a propriedade do vizinho, e depois vai ser resolvido em instância superior, tá? No caso das fases de erosão, a partir da moderada, já pode pensar em fazer algumas medidas preventivas para não tornar uma fase erodida muito forte? Ó, pessoal, começou a ter a erosão laminar, né? A erosão laminar, ela vai ocorrer em solos que não tem, né, uma palhada, que não tem uma matéria orgânica boa, ela vai ocorrer normalmente. Erosão laminar, ela acaba não sendo o pior problema, tá? Na questão de conservação, tá? A gente tem um grande problema porque ela lava, né, toda a nossa área, a nossa parte superficial, né? E acaba levando nutrientes e solo, né, para partes mais baixas. Mas em questão de processo erosivo, a que tem menos problema. Agora, começou a ter pequenos sucos, como, por exemplo, área de pastagem, trilho de gado. Pessoal, aquilo lá como fala assim, é um chamariz para erosão, tá? Porque é um trilho, certo? A água ela é canalizada, ela ganha velocidade, né? Dependendo da declividade do terreno, mais velocidade ou menos. Então, ela vai escavando, tá? E vai causando essas erosões, tá? Eu recomendo, comprou uma propriedade, primeira coisa, faz os cálculos de terraceamento, tá? Espaçamento vertical dos terraços e faz os terraços. Em área muito declivosa e arenoso, terraço embutido. Em área mais plana, terraço base larga, tá? Mas tem que ser feito. Isso aí já tem que iniciar desde o início da propriedade. Beleza? Segundo ponto que tivemos problema nessa propriedade. Os terraços não foram vegetados, pessoal. Terraço, ela é uma estrutura, né? Tem que ser uma estrutura bem coesa, tá? Quanto mais firme, né? Quanto mais unido essas partículas, melhor, né? Um solo argiloso, é claro que é muito fácil de se fazer um terraço, né? Porque as partículas do solo já são unidas, né, naturalmente. Em um solo arenoso, se eu fizer esse terraço, ó, e eu não fizer nenhum tipo de vegetação aqui em cima, não colocar nenhum tipo de gramínea, tá? Então, é necessário ter o plantio de uma gramínea. Pode ser uma braquiária, um pânico, tá? Qualquer tipo de gramínea, uma grama batatais, tá? Um gramão, um Mato Grosso. Por quê? Para evitar esses tipos de canais, tá? De erosão. Isso aqui não é água que passou por cima do terraço, tá? Isso aqui é água que caiu aqui, né? Nas costas do terraço e começou a escoar, né? Um solo muito arenoso, ele não tem coesão nenhuma, né? Tem uma coesão muito baixa entre as partículas, então ele começa a ser levado facilmente, tá? Escavado facilmente. Primeira chuva, beleza, você vai lá, arruma. Segunda chuva, pessoal, isso aqui vai aumentando, tá? Então vai chegar um ponto que vai, o peso, né, da água que está aqui no canal do terraço vai ser tão grande que esse terraço com esses problemas de erosão aqui nas costas
não vai ser capaz de segurar todo esse peso da água, tá? E aí, onde se rompe os terraços. Então, terraço, pessoal, eu já cansei de ver água passando por cima de terraço e não rompendo, tá? Eu já cansei de ver isso. Por quê? Porque o terraço ele estava bem vegetado, tá? Tava com uma vegetação alta, então ele não rompe. Agora, um terraço sem nenhuma proteção vegetal, igual tá esse daqui, ele iria se romper de qualquer forma, tá? Mesmo que a água não passasse por cima. Tanto é que houve o rompimento, tá? Tranquilo? Outro problema que foi encontrado nessa área, o espaçamento vertical entre os terraços incorreto, tá? Esse aqui é um problema muito sério, tá? Não só nessa área, como em todas. Então, nós temos uma fórmula para se calcular o espaçamento vertical dos terraços, né? Então, nós temos essa fórmula aqui, ó, tá? O espaçamento calculado da propriedade era de 1,44 metros de desnível. Ou seja, de um terraço para o outro, eu tinha que ter aqui 1,44 m de desnível só. E quanto que estava lá na prática? 4 metros, pessoal. Tá? Então, eu estava com espaçamento totalmente subdimensionado. O que acontece se eu subdimensionar um espaçamento de terraço? O terraço ele é calculado para aguentar um X volume de água, certo? Então, por exemplo, espaçamento de 1,44 vertical daria lá um exemplo, tá? De espaçamento horizontal e distância horizontal 20 metros, né? Então, ele conseguiria comportar esses 20 metros de volume de água, né? E o próximo terraço, mais 20 metros. Próximo terraço, mais 20 metros, né? Agora, se eu executei os terraços com 4 metros de desnível, o que era para estar a 20, ele está a 80, a 60 metros de distância um do outro, tá? Então, se o meu terraço tinha capacidade de segurar uma área de contribuição com 20 metros, né, de distância, ele não vai segurar uma área de contribuição com 60 metros de distância, tá? Então, a vazão, o volume de água é tão grande, né, que esses terraços acabam, ainda mais um terraço sem nenhuma proteção vegetal, acaba se rompendo de uma forma muito fácil, tá? Beleza? Quarto problema encontrado também nessa propriedade: plantio da cultura sobre os terraços, tá? Então vamos lá. O plantio da cultura em si serve como uma proteção vegetal, certo? Porque eu não tenho impacto direto da gota da chuva sobre o solo, né? O solo exposto, então eu já não tenho o início de erosão, que é por salpicamento. Só que, pessoal, as linhas de plantio, tá? As linhas da plantadora, na verdade, da semeadora, que no caso do amendoim, ela acaba fazendo riscos, tá? Sobre esse terraço, onde acaba danificando a questão estrutural do terraço, tá? Então, por isso que não é recomendado se plantar cultura sobre o terraço, porque você vai ter o movimento de máquinas sobre esse terraço, tá? Que pode danificar a estrutura dele. Você vai ter a movimentação, né, dos riscos de plantio, que vai danificar a estrutura dele. Depois você vai ter a movimentação da colhedora, no caso do amendoim, que vai arrancar, né, esse amendoim e danificar totalmente a estrutura desse terraço, tá? Então, não é recomendado plantar nenhum tipo de cultura sobre o terraço. Pode ser esse terraço base larga, tá? Ou embutido. Então, o ideal é você, aqui, ó, tá? Onde a gente tem a base aqui do terraço, até aqui em cima, fazer o plantio de gramíneas apenas, tá? E deixar essa gramínea se desenvolver ali, ok? A lanço, você fala. Oi? A lanço, você fala. Pode ser a lanço, tá? Pode ser. Se você for plantar a gramínea, pessoal, uma pergunta legal, tá? Eu posso até fazer esse plantio da gramínea com a semeadora. Por quê? Porque essa gramínea vai ser plantada uma única vez, né? Depois a gente não vai fazer mais o plantio dela. Se for a lanço, melhor ainda,
tá? Mas o problema é eu fazer sempre plantio. Aí eu tiro o amendoim, planto o milho, certo? Aí tiro o milho, planto a soja. Então, esse terraço está sendo danificado todo ano toda a cultura, né? Toda a cultura que está sendo plantada está danificando a estrutura desse terraço, tá? No caso, se eu for fazer o plantio da grama, mesmo com a semeadora em linha, vou sim ter um problema de danificação, mas uma única vez, né? Depois estabeleceu a grama, não tem problema nenhum. Beleza? Beleza. E um quinto problema diagnóstico que a gente encontrou nessa propriedade foi um índice pluviométrico muito alto, tá? No dia do evento, lá choveu 170 milímetros. Okay? Aí, pessoal, vem a pergunta, mas choveu demais, né? Um terraço não vai aguentar isso. O que a gente encontra nos processos jurídicos, né? Quando é o juiz que dá a sentença, ele não vai ver isso daqui, tá? Ele vai ver tudo isso daqui para trás, ó. E o que ele vai falar? Ele vai falar assim, mas será que se você tivesse feito, por exemplo, a vegetação do talude do terraço, será que esses 170 milímetros teria aguentado? Será que esse terraço teria aguentado os 170 milímetros? Se você tivesse feito o espaçamento de 1,44, o espaçamento vertical, será que esse terraço não teria aguentado esses 170 milímetros? Tá? Então, todo produtor rural, ele quer colocar a culpa no evento, né? No evento que ocorreu. Ou uma chuva muito intensa, ou um vento, ou uma seca, né? Mas, judicialmente, não funciona muito assim. Essa questão do evento aqui, juridicamente, é o que menos vai influenciar no processo, tá? Esses outros itens aqui vão influenciar muito mais no processo, tá? Claro, se não tivesse chovido isso, não teria causado erosão, né? Claro, isso é lógico. Mas causou erosão por quê? Porque o produtor rural não tomou os devidos cuidados com as práticas de conservação de solo. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Leonardo. Sim. É o seguinte, não plantar a cultura que você está sendo instalada aí e plantar uma gramínea sobre os terraços de base larga ou embutido, não fica inviável economicamente porque ele vai perder uma área muito grande? Fica. Se a gente for pensar na questão econômica, fica, tá? Mas eu vou te contar uma coisa que acontece muito. Se você tem uma cultura do milho, tá? E você pede um Proagro, por exemplo, todas as áreas de terraço são descontadas da sua área que o Proagro vai pagar, tá? Por quê? Já o próprio seguro entende que terraço não se planta, tá? Agora a questão, se perde muita área? Se perde, lógico, né? Principalmente num terraço num terraço base larga. Você vai perder muita área que poderia ser aproveitada do plantio. Pode-se correr o risco? Pode. A grande maioria dos produtores plantam, né? Só que, desde que você tenha um controle um controle dessas erosões na sua propriedade, né? Desde que você tenha essas práticas de controle de erosão muito bem instalada. E ficar ciente que se houver um problema de erosão, primeira coisa que eles vão bater em cima, o escritório de defesa agropecuária, vai ser que você está plantando sobre os terraços, tá? Então, mas aí seria com DV e acima de superior a 20%. Não, para você plantar no terraço? Isso. Não, plantar no terraço, DV acima. Não necessariamente, viu? Em nenhum terraço você pode plantar. Por exemplo, se tiver um espaçamento vertical, uma declividade aí, vamos supor, de 5%, né? Você vai ter muito menos terraços, né? Do que uma declividade de 20%. Então você acaba tendo menos perda. Mas mesmo numa declividade baixa, eu não posso fazer o plantio sobre os terraços. Não é que eu não posso, né? Você pode fazer, né? Tranquilo, desde que você esteja ciente de que se chegar a ocorrer algum problema de rompimento de terraço, o escritório de defesa agropecuária ou o profissional foi contratado para fazer um laudo pelo processo jurídico ou alguma coisa do tipo, promotoria, ele vai alegar que você estava plantando em cima do terraço. E você está errado, tá? Isso para todas as culturas?
Todas as culturas. Cultura perene, cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, pessoal, já cansei de fazer laudo para o Gaema lá de Assis, por causa de... E um dos pontos que a gente batia em cima era o plantio sobre as curvas de nível, né? Porque todas as usinas plantam, fazem um terraço embutido, né? E plantam até aqui em cima, como se fosse esse daqui, ó. Plantam até na crista do terraço, tá? E não se pode, tá? Ah, a minha propriedade, eu faço plantio direto, né? Tem bastante quantidade de palhada, de matéria orgânica, de material orgânico ali sobre esse solo. Tem uma declividade baixa da minha propriedade. Posso plantar? Pode, dificilmente você vai ter problema com erosão. Meu solo é um solo mais argiloso, né? Faço todas as práticas de conservação de solo de forma correta. Pode, tá? Agora, tem que ficar ciente. Se você não faz tudo certinho e vier a correr uma catástrofe dessa, né? Você pode responder judicialmente, simplesmente por ter plantado sobre o terraço. A dificuldade do agricultor também é o controle de planta invasora e também ele servir como abrigo para as pragas, né? Para as pragas e doenças que vão ficar nesse cordão vegetado. Bem lembrado, viu? Bem lembrado. É importante, então, na escolha, né, da gramínea que você vai colocar ali, tentar, né, localizar ou identificar alguma gramínea que não é nem hospedeira para algum patógeno, né, e nem para pragas, né? Cigarrinha, bicudo. Tem que tomar esse cuidado mesmo, viu? Também não vai, né, fazer um plantio né, tomar cuidado com plantas daninhas, né, que podem acabar sendo uma invasora para dentro da cultura. Esses cuidados têm que ser tomados com certeza. O ideal é uma braquiária, tá, pessoal? Que é de fácil controle, não tem problema. É o que o pessoal mais utiliza, é braquiária mesmo. A Carol tem uma pergunta aqui. Pode falar. Mas se for realizado tudo certinho, mesmo com muita chuva, não ocorre erosão? Pessoal, se for feito dimensionado o terraço de forma correta, pode chover altíssimos índices pluviométricos que não vai causar erosão, tá? Então, se eu sigo lá as práticas edáficas, vegetativas e mecânicas, ou seja, terraceamento, palhada sobre o solo, plantio direto, né, uma cultura, não deixar meu solo exposto, você não vai ocorrer erosão, tá? Eu tive até um exemplo agora no começo desse ano. A gente tinha acabado de demarcar umas curvas de nível aqui em Veracruz, que o pessoal vai plantar café. E demarquei as curvas de nível, o pessoal veio com a máquina e fez. Deu uma chuva de 85 milímetros, mas terminou de fazer os terraços hoje, já à noite deu essa chuva. Eu falei, nossa, rompeu todos os terraços, porque não tinha gramínea, não tinha estrutura ainda nenhuma dos terraços. Pessoal, fui lá no outro dia de manhã, não tinha feito nada, tá? Por quê? Terraço bem dimensionado. Então, se você segue as fórmulas para dimensionar os terraços e executa de forma correta, só os terraços já segurou essa chuva de 80 milímetros. Não causou erosão nenhuma, não teve rompimento, não teve água pulando o terraço, passando por cima, tá? Aí é claro que agora já está vegetado, né? Já fizeram plantio de braquiária, tudo. Agora não vai ter problema nenhum mais. Ok? Em todo tipo de solo? Tanto Terraço? argiloso quanto argiloso? Essas práticas conservacionistas se Todo tipo. Boa pergunta, tá? Todo tipo. Só que existe uma grande diferença. Argissolo, pessoal, por ele ter aquela camada do B textural, é muito interessante eu fazer um terraço com um pouco de desnível, tá? Então, não fazer terraço só em nível. Por quê? Porque se eu tiver uma chuva muito intensa, vai saturar, né, essa camada de argila do B textural e essa água não vai infiltrar mais. Então, ela vai ficar ali acabar ficando na caixa, né, no canal do terraço. E como o argissolo, a camada horizonte A é mais arenoso, então esse excesso de água aqui, tá, no canal do meu terraço, pode causar um rompimento desse terraço. Então o interessante, o ideal em argissolo
é eu fazer um terraço um pouco em desnível, ok? Em latossolo argiloso, né? Em um latossolo mais argiloso, eu já posso fazer ele em nível, vai ter o mesmo problema de infiltração, né? Vai infiltrar mais lento, só que como o solo ele é mais ligado, né? Ele é mais denso, então eu tenho praticamente zero problema de rompimento de terraços, tá? Vocês vão ver que terraços, ocorre rompimento de terraço, pessoal, em 90% das vezes em argissolo. Por causa do Leonardo. B textural, né? Por causa do B textural, tá? Gente, já vimos isso. Tá. Ô, Leonardo, você fala para fazer o canal em desnível, o terraço em desnível. Mas no caso, você vai ter que fazer um canal escoador, então, em vegetar. Perfeito. Tá? Ou caixas, tá? O que o pessoal da caixa tem feito? Tem feito no final do canal, né, do terraço, fazem caixas secas com ladrão, um extravasor, passando de uma caixa para outra, tá? Isso aí funciona muito bem. Ou, se eu tiver um volume de água muito grande, né, se for uma declividade muito grande, eu tenho que fazer um canalzinho escoadouro, sim, vegetado, igual as usinas fazem. Ok. Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida? Tá? Então, esse aqui foi um problema. Tá? Tudo isso que eu falei para vocês, ele foi colocado em um laudo e virou um processo judicial. Por quê? Porque o arrendatário não quis recuperar a área. Tá? Ele colheu o amendoim, ele simplesmente não quis recuperar a área. E aí o dono da propriedade entrou com processo judicial contra o arrendatário. Tá correndo desse processo. Nem sei o que isso aconteceu, mas todas as informações que eu passei para vocês estão dentro, né, de um laudo que a gente escreveu, tá? E um laudo deu mais ou menos umas 250 páginas, pessoal. Só um laudo para explicar tudo isso que nós falamos até agora. Agora, pessoal, um segundo estudo de caso, tá? Aqui já é uma recuperação de uma erosão. Lá no município de Borá, fica bem próximo ali da usina Ibéria, tá? Ó, Quem gente, conhece ali a região... Aqui, ó. Vocês estão vendo que a minha cidade bomba aqui, ó, Paraguaçu, ó, solo bom no mundo. Vocês vão ver que bom que é. Tá? Aqui, pessoal, foi uma erosão, só que foi uma erosão um pouquinho diferente, tá? Aqui estava normal, tá? E olha o que aconteceu. Isso aqui aconteceu também do dia para a noite. Só que não foi culpa das práticas de conservação de solo. Porque se a gente olhar, tá? Eu fiz todo o levantamento dessa área, tem vários terraços aqui, tá? E esses terraços estão com espaçamento vertical correto. A classe de capacidade de uso do solo era adequado para o plantio de cana-de-açúcar, tá? Que é, nesse caso aqui, cana-de-açúcar. Os carreadores estavam todos com o sistema de drenagem feito. Só que o que aconteceu nesse caso? Aqui é uma área de baixada, tá? É como se fosse uma bacia, né? Aqui a gente tem uma nascente, certo? Aqui um córrego. Então, aqui tinha uma rodovia, certo? E nessa rodovia tinha um tubo que coletava, né, toda essa água, né, que estava descendo aqui, né, dessa área de contribuição, coletava essa água e fazia a travessia pela rodovia, tá? Pessoal, um tubo mal dimensionado, tá? Um tubo que, se eu não me engano, era para ser de 1,5 m de diâmetro, estava de 40 centímetros, tá? Então, totalmente mal dimensionado. Não tinha nenhuma manutenção desse tubo, né? Então, eu não tenho como afirmar, mas com quase toda certeza, esse tubo ele estava assoreado, né? Então ele já tinha uma vazão pequena. E ainda assoreado, né? Entupido de terra, de solo, então diminuiu a vazão mais ainda. Então, do dia para a noite, houve uma chuva também intensa e ocorreu o rompimento dessa estrada, tá? Então, essa estrada ela serviu como se fosse uma barragem, tá? Um barramento para toda essa água que estava contribuindo, né, aqui para baixo. Então, houve o rompimento dessa estrada e causou toda essa erosão que está aqui, tá?
Isso aqui virou um inquérito civil, né? Também virou um processo. Não teve morte, mas teve um caminhão que caiu, então teve danos materiais, tá? Envolveu bastante problema essa erosão. E aí, nós fomos contratados para fazer um projeto de recuperação dela, tá? Aí, nesse caso, a gente não foi contratado para identificar os problemas, apesar de tudo que eu fiz os levantamentos para identificar. A gente foi contratado para fazer o projeto de recuperação dessa vossoroca. Então, aqui nós temos algumas fotos aéreas, né? De drone, tá? Foi um estrago muito grande que ocorreu no lugar. Então vamos lá. Então, pessoal, se eu tenho uma vossoroca, tá? E eu quero recuperar essa vossoroca, tá? Ou seja, ou eu tentar transformar ela em uma área cultivável novamente, que a grande maioria das vezes é praticamente impossível, ou apenas estabilizar ela para evitar, né, que ela amplie o seu tamanho e que ocorra perda de maior quantidade de área. Então, toda vez, pessoal, que eu tiver uma erosão, primeiramente, isolamento dela, com cerca. Ah, mas eu não tenho gado, né? Não trabalho com gado, só com produção agrícola. Pessoal, tem que isolar para evitar que maquinário transite ali perto, tá? Que pessoas curiosas ficam andando ali por perto, tá? Então, principalmente para maquinário, né? E, no caso, se tiver animais. Então, eu isolo essa área com cerca. Esse é o primeiro passo para começar a recuperação de qualquer tipo de vossoroca, tá? Segundo passo, drenagem da água subterrânea. Uma vossoroca dessa extensão, ela já aflorou o lençol freático, né? Esse lençol freático, ele precisa ser drenado de alguma forma. Por quê? Porque senão ele vai continuar escavando, né? E carreando o solo para as partes mais baixas, onde geralmente se encontram os córregos ou uma nascente. Então, eu preciso fazer a drenagem, tá? Essa drenagem pode ser feita com tubulações, que a gente chama tubo corrugado, tá? Que são tubos utilizados para asfalto, ele é todo perfurado, tá? Então, a pressão, né, do solo, na hora que você coloca o solo, ele acaba jogando a água para dentro desse tubo e a drenagem da água ocorre de forma tranquila. Ou também com a utilização de bambus, tá? Feixes de bambus, então onde está correndo a água ali, né, onde a gente tem aquela nascente, você joga feixes de bambu ali dentro para ajudar a drenar essa água. Ou drenos também feitos de pedras, tá? E tudo mais. Isso ocorre, né? Essa drenagem, é claro, vai ocorrer quando eu tenho o afloramento do meu lençol freático. Não são todas as ossorocas que ocorre afloramento, né? Vai depender muito de qual local, né, da propriedade que ocorreu essa erosão. Beleza? Regiões mais altas dificilmente vai ter afloramento do lençol. Terceira etapa, para controle da erosão e recuperação. Controle, né, de toda a erosão da área de captação, da bacia de contribuição, né? Então, pessoal, eu não posso apenas olhar essa minha vossoroca naquele ponto, né? Se eu não fizer todas as práticas de conservação a montante, inclusive nos meus vizinhos, eu não vou estar fazendo uma obra que será efetiva, né? Automaticamente eu posso até estar recuperando nessa vossoroca, mas momentaneamente. Daqui a alguns anos, se eu não resolver o problema lá na minha área de contribuição, a montante, ela vai continuar, tá, carreando o solo, levando o solo para baixo e causando essa erosão novamente, beleza? Então, primeiramente, isolamento. Se eu tiver afloramento do lençol freático, drenagem dessa erosão. E o terceiro ponto, recuperação de toda a bacia de contribuição, tá, dessa erosão, ok? Quarto ponto, suavização dos taludes. Então, pessoal, se eu tenho aqui, ó, uma erosão, né, com um talude muito íngreme, isso aqui causa solapamento, tá? É muito fácil esse solo começar a se solapar, né, cair, se desprender e cair e aumentando, né, a minha área da erosão, tá? Então, preciso
Primeira coisa que a gente faz, eu pego uns 30, 40 centímetros de solo e eu recuo, tá? Então eu vou lá com a minha lâmina de esteira, uns 30 centímetros, eu retiro esse solo. Por quê? Porque nessa camada de 30 centímetros, pessoal, que a gente tem matéria orgânica, nutrientes, tá? Então, se eu cortar esses 30 centímetros, jogar para dentro, depois aterrar, eu vou estar perdendo, né, uma grande quantidade de matéria orgânica e nutrientes que eu tinha ali nessas primeiras camadas de solo. Então, o que a gente recomenda? Faz o recuo, então eu retiro 30 centímetros de solo, né? E aí, depois de retirar esses 30 centímetros de solo, a gente vem cortando esse talude, que está praticamente 45 graus, né? Está praticamente 90 graus, vem cortando ele e suavizando. Então, vai cortando aqui, empurrando para dentro da erosão, tá? Então, dessa forma, até criar uma suavização dessa erosão. Criou essa suavização, aí eu pego toda essa camada, né, vegetal que eu tirei, esses 30 centímetros de solo, e eu retorno para dentro da minha erosão, tá? Do meu canal, né? Que agora já está mais suave, tá? E aqui para minhas margens também, né? Por que eu preciso fazer isso? Porque depois eu vou ter que fazer o plantio de gramas, tá? E de vegetação, né? Então, se eu perder toda essa matéria orgânica, todo esse nutriente, se eu enterrar ele, eu vou estar jogando fora, né? Boa parte de dinheiro que eu teria que gastar lá na frente. Então, na aquisição de fertilizantes e tudo mais. Tá? Próximo item para controle de vossoroca é construção de paliçadas ou pequenas barragens. Tá? Isso aqui, pessoal, são pequenas... pode ser feito terraços, tá? Pode ser feito barragens de pedra, como também pode ser feito, e eu prefiro, plantio de bambu, tá? Então, nós fazemos plantio de bambu dentro da erosão no sentido transversal dela, tá? Não no sentido longitudinal, no sentido transversal. Por quê? Bambu, ele cresce muito rápido, ele desenvolve muito rápido, né? E vai ajudar muito essas barreiras, vai ajudar a diminuir a velocidade da água dentro da vossoroca, tá? Então, no caso, choveu bastante, entrou água dentro da vossoroca, dentro da minha área, né, que eu estou recuperando, essas minhas barreiras vai diminuir a velocidade de escoamento, a velocidade de drenagem. Então, se eu tenho lenta velocidade, eu já não tenho mais problema com erosão, tá? E o último item, como eu falei para vocês, a vegetação, né, de todos os taludes dessa erosão e também de plantio de nativas, tá? De árvores nativas dentro dessa área. Dificilmente, pessoal, uma erosão dessa profundidade aqui, a gente vai conseguir recuperar, tampar ela e tornar produtiva novamente. Tá? Isso, financeiramente, é totalmente inviável. Ok? Então, uma erosão desse nível aqui, a gente vai fazer todos os trabalhos, todos os procedimentos que foram esses que eu passei para vocês, para estabilizar, para evitar que continue aumentando, né? E perdendo mais solo e levando mais solo para dentro das nascentes e dos rios. Ok? Noção de preço, Léo, para ter noção, você tem? De uma tem. Ó, essa erosão aqui, ó, ela para recuperar, tá? Para estabilizar, desculpa. Nem recuperar. Então, como eu falei para vocês, ela não vai voltar, né? Mas no normal. Só para estabilizar, que são esses procedimentos aqui que eu passei para vocês, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Ficou em torno de 1,5 milhão, sem a construção da estrada. A dimensão dela, você lembra? A dimensão? É. De cabeça agora eu não lembro. Mas espera aí que a gente já vai ver. Vou ver a área aqui, pessoal. Ficou 1 milhão e 400 e pouco, quase 1,5 milhão, tá? A gente não é nada barato, né? Não. Isso para estabilizar. Agora, você imagina se a gente fosse querer cobrir, né, e tornar essa área produtiva novamente. A gente está falando em mais de 10, 15 milhões. Só em movimentação de hora-máquina.
muito, para a gente ter noção da gravidade, gente, do negócio. Eu até tenho um desenho dela aqui mais ou menos, ó. Pessoal, mais ou menos 1,9, 2 hectares, tá? 2 hectares, hein, gente? 2 hectares de erosão. Tá? E aí, foi proposto esse projeto aqui, tá? De estabilização e de recuperação, que foi aprovado tanto no Escritório de Defesa Agropecuária, como também no processo judicial, tá? Então, aqui, ó, a gente tem o recuo, né? Tá vendo aqui, ó, que eu deixei 10 metros de recuo, que é o que vai ser recuado de camada vegetal, tá? Para depois servir como matéria orgânica, né? Que a gente vai fazer o plantio de grama. Os taludes, né? Aqui, ó, fiz barreiras com plantio de bambu, tá? E plantio de plantas nativas dentro da erosão, tá? Para evitar, né? Então, formar um bosque, deixar essa área, pelo menos visualmente, mais bonita, né? E agora, onde buscar recursos, né? Todos esses processos de recuperação custam muito caro. Vocês viram, uma erosão de 2 hectares ficou em torno de 1.400.000. É muito caro. Não dá, o produtor rural com certeza não tem recurso para recuperar isso. Pessoal, outra coisa também, essas erosões que ocorrem em área rural, eu acredito que não é culpa total do produtor rural. Por quê? Porque às vezes ele não tem nem consciência do que um terraço cortado por animais, por exemplo, pode ocorrer, pode acarretar na propriedade dele, né? Então a gente não tem uma consultoria, a gente não tem a Secretaria Municipal, né, a Secretaria da Agricultura Municipal atuando, dando cursos, explicando qual que é a função de um terraço, qual que é a importância, né? Muitos, às vezes, falam assim, a minha área é bem plana, eu nem preciso de terraço. Mas quem falou isso, né? Por que você acha isso? Então, vamos lá, onde buscar recurso? Tem recurso disponível para controle de erosão rural, que todo ano sobra pelo FEIDRO, Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Então, todo o dinheiro de outorga, então quem tem irrigação aí precisa fazer outorga, né? Você paga uma taxa lá de 15 UFESP, que acho que dá R$350. Esse dinheiro vai para esse fundo. Todos os royalties de usina hidrelétrica vai para esse fundo, tá? E esse fundo tem como objetivo financiar 100% de projetos e obras que tenham como objetivo a recuperação dos recursos hídricos, tá? Então, por exemplo, recuperação de uma estrada rural. A estrada rural é responsável por 70% do assoreamento de córregos, tá? Recuperação de uma vossoroca, né? Porque todo esse solo está indo para um córrego. Então, você consegue recurso. Tem a CAT, a Coordenadoria de Assistência Integrada, também tem recurso, agora um pouco menos do que já teve, né? Para controle de vossoroca, para controle de erosões. Tem um projeto Integra São Paulo, que fez a recuperação de muitas vossorocas. E, pessoal, falou em recuperação de vossoroca, os melhores caras que entendem desse assunto estão na CAT, tá? Então, você pega a CAT de Ourinhos, tem um cara sensacional lá dentro, que entende muito. Você pega aqui a CAT de Garça, tem outro cara espetacular que entende muito, tá? Então, qualquer dúvida que for tendo também sobre erosão, a CAT gratuitamente é o órgão que tem mais capacidade técnica para auxiliar qualquer produtor rural, tá? Prefeitura municipal, muito pouco provável, tá? Mas ela pode também fazer, né? Disponibilizar recursos para isso. E uma contrapartida do produtor, né? Então, o próprio produtor pode entrar em consenso com a prefeitura municipal e falar, ó, você me empresta a máquina, eu dou de contrapartida o combustível, né? Ou alguma coisa do tipo, para poder fazer o controle dessa estabilização dessa vossoroca. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Pode tocar. Então, essa aqui é uma foto mais atual, tá? Não foi feito ainda
as medidas de quebra de talude, né? Foi feito só o isolamento. O interessante, ó, só de fazer o isolamento, olha essa quantidade, já isso aqui, pela imagem não dá para identificar muito bem, mas já é vegetação nativa, tá, pessoal? Já está se desenvolvendo ali próximo da nossa erosão, né? Essa vegetação nativa aqui vai servir como se fosse uma barreira, né? Para segurar essa erosão, para evitar que a água ganhe velocidade e cause mais dano ainda a essa erosão. Agora, pessoal, só explicar aqui para vocês, na verdade é um levantamento que nós fizemos que eu acho interessante. Uso do solo versus erosão, né? O que o uso do solo, ou seja, o que as culturas presentes no meu solo tem a ver com a erosão, com o processo de erosão? Isso aqui foi um levantamento feito no município inteiro de Oscar Bressani, tá? Nós até falamos que lá é o berço das vossorocas, e foi um dos municípios que mais catalogamos vossorocas, tá? E aí, primeira coisa, nós fizemos um mapa de uso e ocupação, né? Então nós temos aqui, ó, o verde, APP e vegetação natural, né? Vegetação nativa. Laranja, cultura temporária, né? Milho, soja, né? Cultura temporária. O rosa, cultura perene. Café, citros. Vermelho, reflorestamento, eucalipto. Tá? E o amarelo, pastagem. Tá? Esse mais amarelo aqui, pastagem. E aqui nós temos um mapa de erosão. Então nós levantamos o uso e ocupação e levantamos todas as erosões existentes. No município de Oscar Bressani, nós temos 162 vossorocas. Tá? Para vocês terem uma ideia. Existem alguns municípios que não tem nenhuma, né? Dependendo do tipo de solo. Mas lá em Oscar Bressani, 162 vossorocas ocupando uma área de 87 hectares. Tá? Aí nós temos 63 erosões de suco e erosão laminar, 31. Tá? Aí, pessoal, se a gente fizer uma ligação entre esses dois mapas, nós conseguimos levantar que a grande maioria dessas erosões estão em pastagem. Tá? Existem já estudos provando que 65% das erosões existentes no estado de São Paulo estão localizadas em região de pastagem degradada. Tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, essa erosão aqui laminar, tem algumas vossorocas também, ó, bastante vossoroca. Ó, ela está localizada bem aqui, ó, tá? E aqui é o quê? Pastagem, tá? Se a gente pegar aqui, ó, essas vossorocas estão bem aqui próximo desse córrego, ó, pastagem, tá? Pegando aqui em cima, ó, erosões em suco, ó, vai estar localizado aqui, ó, pastagem também, né? Então, pessoal, a grande maioria das erosões se encontram em pastagem degradada. E muitas das vezes se fala, né, que é o produtor rural que é o produtor que planta, né, culturas em si, que causa erosão. E, na verdade, quem causa a grande maioria das erosões do estado são os pecuaristas através das pastagens degradadas, tá? Alguma dúvida? Ó, aqui nessa região aqui, ó, tudo erosão. Aqui, ó, pastagem. Pessoal, agora só para a gente, estamos quase finalizando, tá? Só vou passar mais rápido agora para quais são as consequências de todas essas erosões que nós vimos, né? Ela traz uma consequência. Então nós temos as consequências de fertilidade, né, de solo, perda de fertilidade, perda de valor da propriedade, né? Ninguém quer comprar uma propriedade cheia de erosão, então você tem uma queda do preço, tá? Então o valor da terra nua dessa propriedade vai lá embaixo. Perda de matéria orgânica, né? Perda de área produtiva, né? Que era uma área que antes eu plantava, agora não consigo mais. Só que nós temos também, em contrapartida, algumas outras consequências que às vezes não é vista, tá? Como, por exemplo, o assoreamento, né? Então, esse assoreamento dos rios, nós temos, por exemplo, aqui na nossa região de Marília, o Rio do Peixe está dessa forma, está completamente assoreado, né? Então, se ele assoreia, ele diminui a sua profundidade e aumenta o seu nível, tá?
Então, posso ter problema de enchente, tá? Posso ter problema de qualidade da água, então eu tenho uma perda da qualidade dessa água. Só que nós temos um outro problema que vem acontecendo muito, que é isso aqui, ó. Problemas em áreas de passagem, tá? Então, aqui eu tenho uma rodovia, uma pista ou uma estrada rural, e olha só como estão minhas tubulações, tá? Que iriam servir como passagem dessa água. O que vai acontecer numa chuva intensa, pessoal? Essas tubulações não vão comportar o volume total de água, essa água vai começar a represar, né? A criar um barramento desse lado de cá. Automaticamente, ela começou a passar por cima, ela vai romper essa estrada, tá? É o que aconteceu em Botucatu, agora em janeiro, é o que aconteceu aqui na rodovia que liga Júlio Mesquita a Marília, é o que aconteceu na rodovia que ano passado ou ano retrasado que liga Marília e Chaporã, tá? É esse mesmo problema, pessoal. É tubulação mal dimensionada ou tubulação assoreada, tá? Que não teve manutenção. Esse assoreamento aumenta o nível da água, a água começou a passar por cima da estrada, ela vai levar a nossa estrada embora, tá? Vai rodar, como a gente chama na prática, né? Rodou a ponte ou rodou a estrada. Tá? Aqui só uma pergunta daqui. Sim. Perder a última parte que foi falando da erosão em pastagem. Mas por que a pastagem causa mais erosão? Perfeito. Porque, pessoal, o pecuarista, ele acha que a pastagem não é uma cultura, tá? Ele simplesmente planta ela lá, esquece, tá? Não faz uma adubação, então, ou seja, já não faz a questão das práticas edáficas corretas, né? Questão dos terraços, ainda a grande maioria das pastagens existem terraços, só que os terraços já estão cortados pelo gado, tá? O gado sempre vai passar na mesma área, tá? Principalmente em regiões extensas, ele sempre vai fazer o mesmo caminho. Então, esse mesmo caminho vai formando trilhos de gado, tá? Esse trilho de gado, ele canaliza toda a minha água e quando ela acha uma saída, é onde ela começa a causar as erosões, tá? Então, primeira coisa, não tem as práticas edáficas corretas, né? Porque não faz uma correta adubação, não faz uma correta correção de solo, né? Não tem as práticas mecânicas corretas. Por quê? Porque não faz uma recuperação de terraços, os terraços ficam lá todos cortados com o trilho de gado, isso não pode, tá? E terceiro, porque não faz uma prática vegetativa correta, né? Gramínea, pessoal, pastagem, a grande maioria das pastagens dá até dó de ver o gado, né? Aquele famoso boi sanfona. Ele engorda no verão, na chuva, e no inverno ele emagrece, porque não tem pasto nenhum, tá? Aquele pasto rapado, né? Então, não tem uma prática vegetativa boa, né? Então, por isso que as pastagens ocorrem muito problema, tá? Não é por questão da gramínea em si, e sim pelas práticas errôneas que o pecuarista deixa, né? O pecuarista deixa de realizar na sua pastagem. Ô, Léo. Sim. Eu tive uma experiência visual e até eu tenho 23 anos de trabalho com preparo de solo. Certo. Trabalho com isso. E eu estive observando em fazenda no Paraná com alto índice de declividade e terrenos argilosos, arenosos, com muita pedra também. É interessante que a área de pastagem com alta declividade, sem nenhum tipo de terraço, mas com uma vegetação constituída sem falha, tem menos problemas de erosão do que uma área com terraço e sem devido vegetação. ao gado, devido ao gado ele descer, cruzar os terraços e fazer o percurso, e aí os terraços estourar naqueles trilhos do gado. Isso. Perfeito, tá? Vocês já viram, né? Vocês sabem que a erosão, ela inicia pelo processo de salpicamento, né? Que é o contato direto da gota da chuva com o solo exposto. Então, se eu tenho uma gramínea, né? Uma cobertura vegetal boa, eu já elimino esse início, né? Da erosão, tá? Então, esse problema principal da erosão, que é o contato direto da gota da chuva com o solo, eu já elimino com uma pastagem, né, com
uma vegetação que cobre bem esse solo. E perfeito o que você falou. No caso, não só lá, tá? Aqui também. Às vezes, uma vegetação, principalmente questão de pastagem, tá? Ou um plantio direto bem feito, ele vai ter muito menos problema de erosão do que um plantio convencional com terraço, tá? Então, a prática vegetativa ela é importantíssima na questão de conservação de solos. Por isso que eu falei para vocês lá no início. A conservação de solos, elas são as 3 práticas unidas, pessoal. Não tem como fazer uma separada. Pode falar. E outra coisa, né? Também no terraço, dependendo do tipo da gramínea que você plantar, ela não tolera a umidade. Aí, se você plantar, vamos supor, se você plantar uma decúmula, ela até vai ir bem na bacia da curva. Agora, se você plantar um braquiarão, ela, devido a ela não tolerar a umidade, a água, né? Isso. Ela vai morrer e vai ficar o solo exposto também. Às vezes, pessoal, no canal, né? No canal do terraço, o pessoal costuma plantar uma medícula, que ela aguenta um pouco mais, né? A umidade. Isso. Tá? Mas bem colocado também, tá? Se for um capim que não aguenta umidade, ali no canal, ele vai acabar morrendo, né? Em questão não só de ver assim que não aguenta umidade, tem que ter capacidade de pisoteio também, né, no caso. No caso da pastagem, né? Rotação animal. Sim, rotação, pessoal. Rotação de pastagem não é moda, não, viu? Não é modinha, não. Rotação de pastagem é o principal. Por quê? Na rotação você consegue controlar corretamente a altura de entrada e saída do meu gado, né? Naquele pasto. E você evita que o gado fique andando muito dentro da sua propriedade, causando os trilhos de gado, né? Então, a rotação de pastagem é o que há para quem quer trabalhar com engorda de gado a pasto, né? Beleza? Então, pessoal, um outro problema que vem ocorrendo por questão das erosões e como consequência, né, do assoreamento dos córregos, é a questão que eu falei para vocês de pontes e tubulações, né? Então, nós temos em várias regiões que houve o entupimento dessas tubulações e, consequentemente, o rompimento de todo esse talude, e também pontes, né? Então, pessoal, quando se faz a construção de uma ponte, ela é dimensionada essa altura, tá? Então, essa altura aqui, ó, da base da ponte até lá no fundo, ela é dimensionada, ela é calculada com relação à vazão total desse córrego. Só que o que acontece se eu tenho um assoreamento constante desse córrego? Eu tenho o nível do leito do córrego aumentando, subindo, tá? Então, por exemplo, se antes eu tinha uma ponte aqui dimensionada com um vão de 4 metros e foi assoreando, o que era para ter 4 metros, hoje tem 2, por exemplo. E esses 2 metros de vão não vai comportar uma máxima de chuva, né? Uma enchente, e vai acabar rodando essa ponte. A água passou por cima da ponte, pessoal, ela leva embora. Tá? A ponte ela aguenta peso no PX, tá? Na vertical. Ela não aguenta peso na horizontal. Então, a água começou a passar por cima de uma ponte de madeira, ela vai ser levada embora. Tá? E aí, qual que é o problema de ficar sem ponte? Escoamento da produção agrícola, principalmente, tá? Então, nós temos muito problema. Então, olha só que interessante. Um produtor rural que tá tendo problema com a erosão dele, lá em cima na bacia de contribuição, tá? E ele está precisando escoar a produção, às vezes esse solo dele que está indo para o rio acaba danificando a ponte que ele utiliza para fazer o escoamento da própria produção, tá? Então, é um ciclo, pessoal, que prejudica não só, né, terceiros, a parte ambiental, como ele próprio também, de forma indireta. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Perguntas, gente? Tá tranquilo? Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, qualquer coisa também, depois vocês passem para mim aí, a gente entra em contato. Isso.
né? Gostaria de agradecer aqui o Leonardo, em nome da Unifil, né, em todos os alunos da direção, pela disponibilidade de tempo aí com a gente nessa noite, pela excelente apresentação. Deixo aqui meus sinceros agradecimentos. E se alguém tiver alguma dúvida depois, entre em contato aí, falem comigo que a gente tenta esclarecer. Isso, Mas pessoal. por hoje é isso, então, gente. Eu agradeço a todos pela participação, pela presença aí. E deixo aqui uma boa noite. Não sei se o Leonardo quer deixar uma palavra. Sim, pessoal. Então, bom, só para finalizar, né? Essa questão da conservação de solo é muito importante, tá? Envolve muitos processos judiciais, porque nós temos a lei de conservação de solo, né? A lei de solos. Então, é uma lei, tá lá. É obrigado a conservar esse solo. Por quê? Esse solo, ele é um bem da União, né? Ele é de todo mundo. Então, a partir do momento, é do mesmo jeito a água, né? A água é da União, é de todos. Então, se você não conserva esses recursos, você está infringindo uma lei, tá? E você acaba respondendo por isso, e geralmente costuma ser um problema de valor financeiro muito alto, tá? As autuações não são baratas. Então, é muito importante se preocupar com todas as práticas de conservação de solo, nunca utilizar apenas uma, tá? Isoladamente, todas têm que ser utilizadas para se evitar de ter um problema desse tipo na propriedade de vocês, beleza? Muito obrigado aí por tudo, pessoal. E qualquer dúvida que vocês forem tendo também, vocês podem ir passando para a Monique, eu vou ajudando. Acho que o Denilson quer perguntar, a Carol está perguntando alguma coisa também. Ó, a Ana fez uma pergunta. Ana, assim, ó, numa área de uma vossoroca muito intensa, como eu falei, você não vai conseguir recuperar ela para transformar financeiramente, tá? Falando, você não vai conseguir recuperar ela para transformar ela numa área viável novamente. Então a gente faz o plantio de nativas. O que essas nativas vão fazer, vão ter efeito? Principalmente, né? Vai evitar com que essa erosão continue ocorrendo e a questão de paisagismo, visual dessa erosão. Então, o que se dá para fazer numa área dessa? Que eu recomendo averbar a reserva legal dentro dessa erosão. Como já fez o plantio de nativa ou vai fazer, então você já tem, né, uma área de reserva legal que você já teria que deixar de qualquer jeito, você deixa essa área problemática da propriedade como reserva legal. Adenilson? Eu ia falar sobre a lei 6.171, né, de lei estadual da conservação de solo. Perfeito, é essa mesmo. Eu não lembrava o número não, mas essa daí, valeu. Gente, eu esqueci de comentar aqui, né? Como a gente já comentou desde o primeiro dia de aula, sobre o nome da disciplina, tudo. Então, tudo é um conjunto, não adianta só fazer a fertilidade. Desde conhecer, então, como a gente foi vindo aí, os atributos, as propriedades do solo, chega na parte de conservação, na parte ambiental. Esqueci de comentar também, o Leonardo ele vai estar atuando com a gente no módulo na pós-graduação. E estamos aí para iniciar, né, após a pandemia, com essa parte ambiental e de conservação. Então, tudo é um ciclo. Então, não adianta nada a gente também não ter a conservação, o uso correto, a parte ambiental, que a minha fertilidade não vai estar boa. E, automaticamente, a nutrição de plantas. Então, tudo é um ciclo. Então, ele faz parte aí do nosso corpo docente da pós-graduação. Para quem não sabia, eu esqueci de comentar. Mais alguma pergunta? Bom, então, encerramos por aqui. Deixo uma boa noite a todos e a gente vai se falando. E até então, gente, semana que vem voltaremos ao normal. A turma do Integral, vejo vocês na terça-feira. Mando o link da aula um pouco antes. E a turma do Noturno, vejo vocês na segunda-feira, às 8 horas, como no horário de sempre. E teremos aí mais 2 semanas e após essas 2 semanas, rumo a game over aí, né? Rumo às férias, gente. Então, deixo aqui uma boa noite a todos e muito obrigada. Valeu, pessoal. Uma boa noite aí. Boa noite, valeu. Valeu, obrigada. Boa noite.